Vamos então dar continuidade à nossa leitura do livro Obsessão e Suas Máscaras, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Parasitose mental ou vampirismo espiritual. A simbiose prejudicial é conhecida como parasitose. Vejamos nas ocorrências da natureza um exemplo de simbiose desagradável: as micorrizas das orquidáceas. Nessa associação, o cogumelo é o invasor da raiz da planta, caso esse em que esta assume atitude anormal para adaptar-se, de algum modo, às disposições do assaltante, encontrando, por vezes, a morte, quando persiste esse ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. É o verdadeiro parasitismo. Há também algas que se alojam no plasma das células que atacam, como acontece a protozoários e esponjas, tuberários e moluscos, nos quais se implantam, seguras. Não se pode esquecer que toda simbiose exploradora de longo curso, principalmente a que se verifica no campo interno, resulta de adaptação progressiva entre o hospedeiro e o parasita, os quais, não obstante, reagindo um sobre o outro, lentamente concordam na sociedade em que persistem, sem que o hospedeiro considere os riscos e perdas a que se expõe, comprometendo não apenas a própria vida, mas a existência da própria espécie. Ainda aqui é possível aplicar a mesma terminologia para as associações espirituais. Esse processo é tão antigo como o próprio homem. Após a morte, os espíritos continuam a disputar afeição e riquezas com os que permanecem na carne, ou armam empreitadas de vingança e violência contra eles. As vítimas de homicídio e violência, brutalidade manifesta ou perseguição disfarçada, fora o vaso físico, entram na faixa mental dos sofredores, conhecendo-lhes as enormidades das falhas ocultas, e ao invés do perdão, com que se exonerariam da cadeia de trevas, empenham-se em vinditas atrozes, retribuindo golpe a golpe o mal pelo mal. Isso pode ser encontrado no livro Evolução em Dois Mundos. Outros desencarnados ainda querem que os seus caprichos pueris sejam solucionados pela divina providência, e como não o conseguem, porque toda conquista evolutiva se faz através do trabalho, fogem dos deveres, acovardados e preguiçosos. Na parasitose mental, temos o vampirismo. Por esse processo, os desencarnados sugam a vitalidade dos encarnados, podendo determinar nos hospedeiros doenças as mais variadas e até mesmo a morte prematura. Para o mundo espiritual, segundo o instrutor Alexandre, em Missionários da Luz, vampiro é toda entidade ociosa que se vale, indebitamente, das possibilidades alheias. Em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo da carne dos homens. Isso está no livro Missionários da Luz. E esclarecemos nós que não devemos associar aquele vampiro que chupa sangue, não. É vampiro todo aquele que leva vantagem sobre o outro. A gente chama de vampiro, certo? Continuando. No campo orgânico, temos a parasitose externa, em que a epiderme, por exemplo, é atacada pelo aracnídeo, acarino, e a interna, como o caso dos plateumintos cestoides, que parasitam o trato intestinal. Assim também no vampirismo espiritual encontram os dois fatores, externo e interno. Veja como aqui a Marlene, ela procura comparar, associar o que se trata entre a biologia, as relações físicas, com as relações espirituais, que são tal e quais idênticas. Continuando. Dias da Cruz lembra que toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária
ociosa ou inerte que se rende às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Isso está no livro Instruções Psicofônicas, Colocações do Dr. Dias da Cruz. E explica a técnica utilizada pelos espíritos vampirizadores, situando-a nos processos de hipnose. Por ação do hipnotizador, o fluido magnético derrama-se no campo mental do paciente, voluntário, que lhe obedece ao comando. Uma vez neutralizada a vontade do sujeito, as células nervosas estarão subjugadas à invasão dessa força. Os desencarnados, em condição inferior, consciente ou inconscientemente, utilizam esse processo na cultura do vampirismo. Vejam bem, meus amigos, a mente ociosa, aquelas pessoas que não têm uma atividade mental, aquelas pessoas que passam horas e horas desfrutando inutilidades. Atualmente isso é muito comum, não é verdade? Nos telefones celulares, nos programas de televisão sem o conteúdo de educação. Então a pessoa se deixa levar por essas atividades e com isso ela amplia a possibilidade de ela se subjugar a um espírito dessa natureza e aí se sujeitando a um vampirismo que seria desnecessário. Mas vamos continuar. Justapõem-se à aura das criaturas que lhe oferecem passividade, sugando-lhes as energias, senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensoriais, inclusive dos centros cerebrais de linguagem, sensibilidade, memória e percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando assim doenças fantasmas de todos os tipos, mas causam também degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo a instalação de doenças reais que persistem até a morte. Entre essas doenças, Dias da Cruz afirma que podemos encontrar desde a neurastenia à loucura completa e do distúrbio gástrico à raríssima anemia, estudado por Broca. Instruções psicofísicas, ou melhor, instruções psicofônicas, colocações do Dr. Dias da Cruz. Lembra aqui que Broca é o nome de um autor, tá? E o médico e benfeitor desencarnado relaciona outras moléstias. Pelo ímã do pensamento doentio e descontrolada, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose, ulceração, dipsomania e loucura e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral e, através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar em si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam psicose de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usual delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz descreve cenas de vampirismo em enfermaria de hospital. Diz ali: entidades inferiores retidas pelos próprios enfermos em grande vício da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. E confessa que os quadros que traziam grande mal-estar, aqui não é possível deixar de lembrar o apóstolo Tiago recomendando a oração pelos enfermos. Maiores explicações sobre a aura e ação hipnótica na parte 2 deste livro. Caso da jovem clorótica, no livro Libertação. Há o caso de uma jovem perturbada que se fazia acompanhar da avó na consulta espiritual a um médium, infelizmente inabilitado à função por comercializar o sagrado dom da mediunidade. Temos aqui a oportunidade de lembrar esse fato, meus amigos. A mediunidade é um dom com o qual nascemos.
Não devemos cobrar pela tarefa de ajuda ao próximo através da mediunidade. Não é verdade? Continuando. Espiritualmente, estava acompanhada por duas entidades de aspecto sinistro. A doente ria sem propósito, dizia disparates, reportando-se a projetos de vingança, em plena idiotia e inconsciência. Fios tênues de energia magnética ligavam o seu cérebro à cabeça de uma das entidades que controlava a maneira de magnetizado e magnetizador. A história pregressa da jovem foi revelada pelo instrutor Gúbio. Desposou um homem e desviou-lhe o irmão para vicioso caminho. O primeiro suicidou-se, o segundo acabou louco. Os dois estão agora ao lado dela para concretizar a vingança. Na encarnação atual, a avó preparava para a jovem um casamento nobre, mas às vésperas de realizá-lo, as duas entidades acentuaram o cerco, tentando impedi-lo. O ex-marido, ultrajado, na face primária de evolução, incapaz de perdoar, está ali ocupando-lhe os centros de fala e do equilíbrio. Encheu-lhe a mente de ideias dele, subjuga-a e requisita-lhe a presença na esfera em que se encontra. A pobre moça permanecia saturada de fluidos que lhe não pertenciam. Deve ter percorrido diversos consultórios de psiquiatria, sem resultado. Eloy indagou a Gúbio se a jovem encontraria ajuda ali. O mentor afirma que ela não parece muito bem encaminhada e enfatizou: um caso de obsessão como este, em que a paciente ainda pode reagir com segurança, faz-se indispensável o concurso pessoal da resistência. Não adianta retirar a sucata que perturba o ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Vemos aí um grau mais avançado de simbiose, já partindo para a parasitose franca. Caso exclusivo no amor. Caso Odila e Zulmira. Consta do livro Entre a Terra e o Céu, no seu capítulo 3. Diz ali, Zulmira, moça de 25 anos, aproximadamente, era a segunda esposa de Amaro, viúvo de Odila. Amaro levou para o segundo casamento os dois filhos, Evelina e Júlio, muito ligados a ele, especialmente o menino. Zulmira, tomada de amor egoísta pelo marido, tinha ciúmes da bela amizade entre pai e filho. Em Vigilante, chegou a desejar a morte de Júlio. Em um piquenique na praia, descuidou-se propositalmente da criança, que veio a falecer, afogado no mar. Desde então, Amaro tem estado psiquicamente distanciado dela. Odila, primeira esposa, inconformada com o segundo casamento, por agarrar-se de forma possessiva ao marido, permanecia no lar, como obsessora de Zulmira, vampirizando-lhe o corpo. Zulmira encontrava-se muito doente, sem que os médicos conseguissem chegar a um diagnóstico real. Pelo fato de ter desejado a morte de Júlio, a jovem senhora possibilitou o predomínio de Odila e ambas agora se digladiam em um conflito de morte para que a medicina terrestre não consegue detectar. Odila conservava a mão direita sobre o cérebro de Zulmira, na região da medula alongada, e a senhora, que vencida e doente, recebia sobre o centro coronário, ou seja, do alto da cabeça, os fios cinzentos das emanações negativas emitidas que lhe obteravam os núcleos de força, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, a obsessora consegue os efeitos patológicos no campo orgânico. Diante da tentativa de André Hilário de afastá-las pela força, o ministro Clarencio advertiu: a violência não ajuda. Separá-las à força seria dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira, e a lipotimia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. Nesse ponto, devemos lembrar a propriedade de indutância, que também é aplicada ao circuito mediúnico. De acordo com ela, se aparece alguma alteração na corrente mental,
surge nas profundezas da conjugação mediúnica certo aumento de força, impedindo a variação. Para afastar a possibilidade dos efeitos negativos de uma retirada abrupta, os espíritos utilizam o esclarecimento do obsessor através da terapêutica do amor. Nesse caso, Zulmira, que é Odila, foi preciso a intercessão de Clara, espírito abnegado, alguém com bastante amor, para usar o poder criador da renovação, que conseguiu, através da conversação afetuosa, o desligamento de Odila. Recomendamos na parte 2 a leitura da matéria mental, ondas e circuitos, especialmente a indutância. E eu, meus amigos, recomendo a leitura desse livro, porque vocês vão ver o que se passa com essa obsessora. Que resultado maravilhoso e emocionante temos ali. Recomendo fortemente a leitura desse livro. Continuando. Caso aborto agrava problema mental. No livro Em os Domínios da Mediunidade, no capítulo 10, em outro estado de vampirismo, uma jovem senhora, acompanhada do marido, fora admitida na sessão espírita de intercâmbio para tratamento. Em dado momento, o espírito obsessor, que trazia a cabeça ferida e uma úlcera extensa na garganta, aproximou-se e a senhora começou a gritar, caindo em profunda hipnose. Em seguida, a entidade passou a falar da filha desnaturada e criminosa, da vingança que preparava, fazendo justiça com as próprias mãos. Aulus fez um breve histórico, dizendo que a senhora era um enigma para a medicina, doente desde a puberdade, com crises de nervos e distúrbios circulatórios. Em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, crendo-a prejudicada por desarmonias da tiroide, submeteu a delicada intervenção da qual saiu com os seus padecimentos inalterados. Ou seja, não adiantou nada a cirurgia. Depois disso, casou-se, engravidando em seguida. De acordo com os compromissos assumidos antes da reencarnação, deveria receber o obsessor como filho, mas recusou tomada de intenso temor, praticando o aborto. Essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível dentro do lar. A pobre criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas, com súbita aversão pelo marido, principalmente à noite. Tem crises de sufocação e de angústia. Usou hipnóticos, foi internado em um hospital psiquiátrico e mais tarde, ao voltar ao lar, procurou o tratamento espírita. Aulus afirmou que as causas do suplício de hoje estão nas sombras do ontem e resumiu o caso. O esposo de agora foi no passado um companheiro nocivo para a senhora obsidiada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo, metamorfoseado em verdugo, que a perseguia. Motivo do crime, o pai desejava alterar o testamento que a fazia única herdeira de sua fortuna, por não concordar com o noivo escolhido e o mesmo marido de hoje. Envenenado aos poucos, em 2 semanas, encontrou a morte. Anulado o velhinho e fim do período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o mando ao casar-se. Contudo, ou melhor, enriqueceu o marido, o texto está escrito errado. O marido ao casar-se. Contudo, em pouco tempo, vieram as desilusões, porque o esposo, depressa, se revelou jogador inveterado, libertino, confesso, alegando a mais profunda miséria moral e física. O parricídio passou despercebido na terra, mas foi registrado nos tribunais divinos, e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, reunindo o trio de consequências entrelaçadas na provação redentora. Tudo o que fazemos, meus amigos, de certo e de errado, fica gravado na nossa história. Nossa irmã atravessou a infância e a puberdade, experimentando assédio à distância, e hoje, médium em aflitivo processo de reajustamento, é provável que se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e amor. Desse modo, por enquanto, é um instrumento sem qualquer perspectiva de produção imediata, uma vez que necessitava de concurso fraternal. Meus amigos, a gente viu que ela cometeu um erro na encarnação passada
E quando se propôs a corrigir esse erro, tornou a errar novamente. Então podemos imaginar que triste vida terá a seguir dessa. Por isso que precisamos acertar as nossas contas o quanto antes e procurar não cometer novos erros, não é verdade? Um abraço a todos e eu os espero no capítulo seguinte.